Boa tarde a todos.
Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube. Vamos fazer nosso preparo com uma mensagem psicografada no dia 13/2/2026. Agradecei com alegria as bênçãos do entendimento e do aprendizado, que iluminam a consciência e a vida. Avaliai o quão mais difícil seria traçar a rota de cada dia, evitando abismos de ilusões, se não pudesseis dispor de preciosos recursos em conhecimento espiritual. A compreensão não garante necessariamente ao aluno um desempenho melhor, mas há que se reconhecer que aumenta consideravelmente as possibilidades de sucesso nas provas do caminho. As dificuldades da vida conjugam desafios de ordem racional e emocional e vos convidam a desenvolver as potências da alma para dominarem-se, vencerem-se e iluminarem-se. Todas as virtudes em desenvolvimento obedecem à vontade, essa força íntima e magistral que lidera o homem nas sendas do progresso. Lembrai da definição que vos foi oferecida e que associa a fé à vontade de querer. Assim operava Jesus. Assim devem operar todos vós em si mesmos, com a vontade de querer, sem terceirizar responsabilidades ou insucessos. Cultivai a obstinação pacífica e operante. Aproveitai as oportunidades, reconhecendo e agradecendo o imenso amor recebido. Retribuí a vida, fazendo multiplicar os recursos do espírito com coragem. E caminhai sem esmorecer, lembrando que Deus fará sempre o melhor. Um espírito protetor. Assim, envolvidos por essas palavras, por essa mensagem que nos toca, agradecemos à irmã Maria Angélica a oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, de nos sintonizarmos com essa espiritualidade querida que preparou esse ambiente para nos receber, que nós possamos, durante esse momento de estudo, estarmos muito atentos porque de tudo que o Afrânio preparou vai nos tocar o coração, vai nos despertar a vontade de fazermos diferente. E assim, envolvidos e muito agradecidos, nós damos início à reunião pública da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos, seus amigos, os irmãos encarnados, desencarnados aqui também presentes, assim como os nossos amigos que nos assistem pelo canal do YouTube. Com muita alegria, né, que a gente vem nessa casa respondendo ao convite que nos é dado para a gente poder falar um pouco dessa doutrina espírita, conversar um pouco com vocês sobre isso, né, essa doutrina que tantas respostas e tantos esclarecimentos trazem as nossas questões. Então, é sempre um prazer muito grande poder estar aqui conversando sobre isso, que essa espiritualidade amiga, os mentores da casa, nos auxiliem para que essas mensagens sejam passadas da melhor forma possível, assim como também possam ser recebidas e entendidas por todos que irão receber. O estudo que a Casa nos direciona hoje está no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, escrito por Kardec. É um livro feito de perguntas e respostas, onde Kardec faz diversos questionamentos e os espíritos, através dos médiuns, vão respondendo. Kardec, então, organiza todas essas perguntas. A gente imagina um trabalho hercúleo, 1857, sem essa tecnologia que nós temos hoje, e traz para a gente o que hoje é a base da nossa doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que foi desdobrado também em mais 4 outras obras, que formam o que nós chamamos hoje do Pentateuco Espírita. O
A nossa parte de hoje está na parte segunda, no capítulo 6, dos itens 728 até o 741. E a gente vai falar da lei de destruição. Primeiro, quando a gente estuda, né, o Livro dos Espíritos, nesse capítulo, é onde Kardec organiza de forma harmoniosa, como já é de sua capacidade, né, todas essas leis divinas ou as leis naturais, né? As leis não são isoladas, a gente sabe que uma vai complementando a outra, são princípios universais que regem tanto a matéria quanto o espírito, né? E quando a gente vai vendo essas leis, é fácil da gente compreender, às vezes, a lei do trabalho, a lei da conservação, a gente tem a lei do progresso, a lei da sociedade, lei da igualdade, lei de adoração, lei de reprodução. É fácil da gente compreender e entender isso como realmente leis naturais, leis divinas, né, e leis de Deus. Mas quando nós chegamos numa lei chamada de lei da destruição, acho que algo dentro de nós reage, né? Como pode, né, Deus, Criador de tudo, criar uma lei chamada lei de destruição? Como nós vamos entender que Deus quer, então, destruir aquilo que Ele mesmo construiu? Então, a gente reage um pouco quando vê essa lei de destruição. E a base desse estudo é a gente poder entender um pouco o porquê dessa lei chamada lei de destruição, né? Como é que pode haver uma lei de destruição dentro dessa perfeição divina, né? Talvez essa questão não esteja na lei, mas talvez esteja na palavra. Destruição ou seria apenas uma transformação? Porque destruição para nós significa o quê? O fim. Mas na própria natureza, né, nós vemos os ciclos. E nós sabemos também que se nada fosse destruído, nada se renovaria. Se nada se transformasse, então nada evoluiria. Então, essa palavra de destruição, a gente está falando num processo divino de transformação. Aí a gente já começa a entender um pouco mais sobre essa questão. Para a gente entrar um pouco nesse tema, eu vou voltar um tempo atrás, bastante tempo atrás, em 1743, quando nasceu na França Antoine Lavoisier, que se tornou como uma referência na química mundial através dos seus estudos, né? Entre 1770 e 1780, ele fez alguns experimentos bem rigorosos, né? E com isso ele conseguiu comprovar que a matéria não desaparece. Lavoisier vem da época do iluminismo, né? Das luzes, e onde ele trabalha muito com a questão da razão, focado na razão. Até uma das questões é justamente essa, né? A trazer a razão à luz, né? Para clarear a escuridão da ignorância. Esse trabalho de Lavoisier, basicamente, é feito através da queima de um pedaço de madeira, né? Onde ele põe fogo naquela madeira, e, lógico, a madeira vai se queimar, vai virar carvão, fumaça, como a gente já sabe, né? E ele consegue comprovar, somando a energia despendida por aquele ato, mais a fumaça, mais o que sobrou, somando tudo isso, ele chega à conclusão que a massa permanece a mesma de quando a madeira estava intacta. Então, foi bem interessante. Ele cria uma frase que foi muito conhecida, quando ele se fala que na natureza nada se cria, nada se perde, mas nada se transforma. Até estudando um pouco para essa palestra de hoje, né, eu cheguei também a alguns pontos interessantes, que Lavoisier termina sendo executado em 1794 durante a Revolução Francesa, e ele é decapitado. E um amigo, né, Joseph Lagrange, que convivia com ele, ainda cunhou uma frase também, que eu achei bem interessante para a gente entender tudo o que aconteceu, e quando ele fala assim: bastou um instante para cortar aquela cabeça, que talvez 100 anos não bastam para produzir
outra igual. Então, Lavoisier foi muito importante nessa questão, comprovando a massa íntegra, mesmo depois do que foi acontecido. Décadas depois, aí já em 1857, então, Allan Kardec publicaria o Livro dos Espíritos. E logo na primeira pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 728, se é da lei da natureza a destruição, porque ele deveria ter as mesmas dúvidas que nós. É da lei de Deus, é da lei da natureza, é uma lei divina a destruição. E aí os espíritos vão responder para ele que preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então a gente já começa a entender realmente que essa lei de destruição é uma lei de transformação. Então, se Lavoisier, durante aquele período, mostrou que essa matéria não se perde, Kardec, então, amplia muito mais essa compreensão para as questões espirituais. Porque se a matéria não se perde, mas apenas se transforma, a doutrina espírita, através de Kardec, amplia ainda mais todo esse entendimento e toda essa compreensão. No livro A Gênese, que é um dos livros do Pentateuco, Allan Kardec ensina que toda matéria é modificação do que nós chamamos de fluido cósmico universal. E que esse fluido, então, ele é o princípio elementar de tudo, de todas as coisas, e que todos nós estamos imersos nele. A gente até compara, a grosso modo, como se nós estivéssemos imersos num grande oceano, onde que toda a nossa movimentação, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos vão influenciar diretamente dentro desse fluido cósmico universal. Esse fluido é o princípio elementar de todas as coisas. E a matéria que vemos simplesmente é uma forma condensada, temporária desse princípio universal. Então, quando a gente pegasse esse fluido e combinasse ele, vamos falar de química, aliás, na época da escola era a matéria que eu mais detestava, era a química. Eu imaginei que depois de tanto tempo eu ia estar falando de química aqui. Mas é como se a gente pegasse, fosse combinando todos os elementos, e através daí moldando e montando todas essas coisas. Então, quando, na verdade, essa se destrói, a verdade é que ela não desaparece, Ela simplesmente retorna ao estado mais simples, Ela se reorganiza, se transforma, Então, a gente começa a entender realmente que essa destruição não é um aniquilamento, e simplesmente uma mudança dentro dessa mesma substância universal. Nada sai da criação e nada se perde. Tudo circula dentro da lei. Então, se a ciência mostrou que a matéria se transforma, a doutrina, então, vem nos mostrar que essa transformação ocorre dentro desse princípio universal, princípio esse que sustenta toda a nossa vida. Na pergunta seguinte, que 729, Kardec pergunta para os espíritos se a regeneração dos seres se faz necessária à destruição, porque os cerca a natureza de meios de preservação e conservação. Então, olha o questionamento de Kardec. Então, se a lei da destruição é uma lei necessária, então como é que a gente vai combinar essa lei da destruição com a lei da preservação e da conservação? Se nós temos uma lei que destrói, como é que nós temos uma lei que também que preserva e conserva? São coisas distintas. E então os espíritos respondem para ele o seguinte, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, toda destruição antecipada impede o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, existe a lei de destruição, mas ela vai ter que ocorrer no tempo certo, no tempo correto, junto com essa lei de preservação e conservação. E aí Kardec tem muito isso, a gente vai ver muito isso no Livro dos Espíritos. Ele faz uma pergunta, ele recebe uma resposta, daqui a pouco ele muda um pouquinho o enunciado e faz a mesma pergunta de novo, para ver novamente a resposta. E aí, na pergunta 731, ele já pergunta assim, por que ao lado
dos meios de conservação colocou à natureza os agentes de destruição? Na verdade, ele está perguntando o quê? A mesma coisa que ele perguntou antes, só que com um enunciado diferente, né? E a espiritualidade vai responder para ele. É o remédio do mal, como já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, Kardec já começa a trazer para a gente uma ideia justamente desse equilíbrio, quando a gente vai pegar a lei de conservação e a lei de destruição. Ele mostra que precisa ter esse equilíbrio, né? Que é uma palavra que a gente gosta muito, né? Em várias questões, né? Na questão moral, na inteligência, tudo a gente fala muito em equilíbrio. Então, Kardec vem frisar bem esse ponto, né? E tem uma pergunta seguinte, que Kardec pergunta, que será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Né? Então, será que em todos os mundos a lei de destruição ela funciona da mesma forma? E os espíritos respondem que guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Que essa lei de destruição, ela cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversos são as condições dos mundos mais adiantados que o vosso. Então, conforme a gente vai evoluindo, conforme o nosso mundo vai evoluindo, essas leis cada vez mais vão ficando mais equilibradas. E aí Kardec pergunta na 733 se entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade de destruição. Mais uma vez, ele faz a mesma pergunta com enunciado diferente, né? E os espíritos respondem que essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é como podeis observar. O horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. E não é assim, né? Conforme a gente vai aumentando a nossa capacidade intelectual, teoricamente, deveria também aumentar a nossa capacidade moral. Toda a tecnologia que nos é trazida hoje, né, não permite hoje, você vê, por exemplo, as idades, né, que as pessoas estão chegando hoje, o nível que a gente consegue chegar através de quê? Toda a inteligência, toda a intelectualidade que nos trouxe capacidade suficiente para poder enfrentar isso. Então, esse intelecto precisa também avançar, mas a moral também precisa avançar junto. Kardec ainda nos ensina que o universo ele é constituído de dois princípios gerais. Nós temos o princípio material e o princípio inteligente, né? O nosso espírito ele pertence a esse princípio inteligente e a matéria ao princípio material. Mas ambos os princípios eles têm origem em Deus. E o pensamento, que é a manifestação do nosso princípio, do princípio inteligente, atua diretamente no fluido cósmico universal, né? Como a gente já comentou antes, né? Isso significa o quê? Que as nossas ideias, nossos pensamentos, as nossas ideias, elas são neutras, mas produzem efeitos. Elas modificam, elas influenciam, né? E se essa matéria se transforma, o pensamento, da mesma forma, ele também vai se transformar, né? Se a gente entende que o universo em si é um movimento constante, a nossa consciência também acompanha esse movimento. Então, se nada se perde no campo físico, então nada também se perde no campo moral. E assim, essa destruição não ocorre somente nas questões visíveis. Ocorre também, por exemplo, quando a gente tem um pensamento inferior que cede lugar a um pensamento mais elevado. Para a gente ter capacidade de colocar na nossa mente um pensamento mais elevado, nós precisamos, primeiramente, destruir aquele pensamento inferior. Só que isso também acontece das duas formas, vice-versa também. Da mesma forma, se nós temos um bom pensamento, para nós trazermos um pensamento inferior, a gente precisa ter espaço. Então, a gente vai destruir um pensamento e substituir pelo outro. Quando uma crença limitada, né, por exemplo, dá
entendimento, espaço a uma compreensão mais ampla, né? A partir do momento que nós vamos estudando, muitas das coisas que nós temos certeza absoluta hoje, amanhã já não são mais, pelos nossos entendimentos, pelos nossos estudos, né? E nós precisamos destruir aquele conceito antigo para poder substituir por conceitos novos, né? A gente precisa o quê? Quando a gente fala assim, vamos matar o nosso homem velho e trazer o homem novo. Nós vamos destruir esse homem velho para que nós possamos trazer para o lugar dele esse homem novo. Então, essa transformação que a gente começou a ver lá com Lavoisier, a transformação pode até iniciar, né, começar realmente na matéria, né, mas ela vai sempre alcançar o espírito. Para a gente pensar um pouquinho, eu vou deixar uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Pega essa pergunta, vamos guardar e vamos ver se no final a gente vai conseguir responder. A pergunta é a seguinte: se nada se perde na criação divina, então, realmente, o que se destrói? Vamos pensar. Se a gente falar um pouco de progresso intelectual e progresso moral, a gente já conversou aqui sobre isso, falando que a humanidade avançou muito, né, na questão da razão e na questão do intelecto, né? Hoje a gente domina totalmente das energias nucleares, sistemas naturais, modificamos o clima, tudo isso a gente já avançou bastante. Será que na questão moral a gente conseguiu avançar também com a mesma velocidade? Como é que nós cuidamos? A gente está falando de destruição, como é que nós cuidamos hoje do nosso planeta? O grande vilão hoje que a gente escuta dessa questão ecológica são os gases de efeito estufa. Esses gases vêm de onde? Do modelo energético criado por nós mesmos. Esse modelo energético humano. Teve um palestrante que trouxe isso, que eu vou trazer também, que ele me disse o seguinte, que se toda a capacidade nuclear humana fosse acionada ao mesmo tempo, se todas as ogivas nucleares que nós tivemos, todas elas fossem disparadas ao mesmo tempo, o planeta continuaria. Isso afetaria muito pouco o planeta. Quem sofreria realmente seríamos nós. A humanidade sofreria profundamente. Isso nos mostra que a Terra, esse nosso planeta, ele não precisa de nós. Nós é que precisamos amadurecer para poder viver em nosso planeta. E com relação aos animais, porque Kardec também vai falar sobre isso. Nossos companheiros, como é que nós os tratamos? A gente entende que os animais eles não são coisas, são espíritos em começo de jornada, criados por Deus e destinados ao progresso. E quais os nossos olhos que nós temos aos animais? E aí, na pergunta 734, Kardec pergunta isso. Perguntando aos espíritos, o seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? E a espiritualidade vai responder que tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. Será que nós fazemos isso? As matanças que nós temos para a nossa alimentação, será que é estritamente aquilo que nós precisamos para o nosso sustento, para a nossa necessidade e para a nossa segurança? Além de falar dos gases, né, que afetam o nosso planeta, os gases gerados por todo esse gado. Os Espíritos respondem ainda que toda destruição que exceder os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais, eles, irracionais,
só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que nós, os homens, dotados do nosso livre-arbítrio, destruímos sem necessidade. E teremos que prestar contas desse abuso, dessa liberdade que nos foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Isso não sou eu que estou falando, não. São os Espíritos falando para Kardec dentro do Livro dos Espíritos. E como é que vai essa nossa maturidade moral proporcional a esse nosso poder? Quando que esse progresso intelectual supera o moral? E quando isso acontece, surgem os desequilíbrios. E Kardec vem tratando esses desequilíbrios como os flagelos. Mas ele deixa bem claro para a gente também que esses flagelos não são somente punições divinas. Muitas das vezes são consequências humanas. E na questão 737, então, Kardec pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio desses flagelos destruidores. Então, qual o objetivo desses flagelos? Às vezes os terremotos, furacões, inundações, questões gerais no clima. Qual o objetivo? Para que Deus fere a humanidade por meio disso? E os Espíritos respondem, simples, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral do espírito? É preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E diz mais, essas subversões, porém, são frequentes e necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. O nosso planeta, durante todo esse tempo, passou por muitas mudanças. Como ele fala aqui, muitos desses flagelos trazidos pela natureza, muitos desses flagelos causados por nós mesmos. A gente pode citar alguns, como os da barragem lá da Vale. A questão do clima, hoje, o que a gente enfrenta nessas inundações, em tudo isso, é causado por quem? Por nós. A natureza apenas reage àquilo que nós fazemos com ela. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos recorda que as grandes dores coletivas não constituem castigos do céu, mas recursos de reajustamento espiritual das coletividades. No livro Caminho da Luz, Emmanuel narra a queda de grandes civilizações. Ele mostra que, basicamente, quando esse orgulho, esse materialismo se tornam dominantes, a própria sociedade cria essas condições propícias para esse colapso, a fim de que novos valores venham surgir. A lei de destruição é isso. Ela tira aquilo que nesse momento não é necessário para trazer espaço para aquilo que nós necessitamos. E sempre, após cada crise, a humanidade aprende. Toda vez que tem uma queda, a gente sabe que vai ter um recomeço. E que tudo que aconteça está sempre sob os domínios de Deus. Não é Deus que destrói os impérios, Emmanuel continua no livro A Caminho da Luz. São estruturas humanas afastadas da lei do amor que se tornam insustentáveis. Pergunta 738, então, Kardec pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Então ele pergunta novamente, mas é necessário, não tem outra forma? E a resposta dos Espíritos é fantástica. Existe sim outra forma. E os emprega todos os dias, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Só que o homem, nós, não nos aproveitamos desse meio.
Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que faça sentir a sua fraqueza. Né? Então, é como aquela criança que a gente fala, né? Não faz isso, não mexe aqui, não pega isso. E tem uma hora que ela vai terminar fazendo e vai sofrer as consequências. Então, é a mesma coisa. Dentro de nós já temos as características, nós sabemos o que é o bem, sabemos o que é o mal. Isso é dado a nós todos os dias. Só que, como crianças teimosas, nós não aprendemos. E aí, assumimos o quê? As consequências. Kardec pergunta, então, depois, tudo bem, mas nesses flagelos que sucumbe o homem de bem, sucumbe o homem de bem também como perverso? Seria justo isso? Porque quando acontecem esses flagelos destruidores, não vão só as pessoas de bem, de mal, vão as pessoas de bem também. E aí os espíritos vão trazer também que durante a vida o homem, tudo se refere ao seu corpo, que, entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. E os espíritos nos trazem que essa nossa vida do corpo é muito pouca coisa, que um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada esses sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, que tanto vós queixas, tanto nós nos queixamos, representa um ensino que se dá e que vos servirá no futuro. Os Espíritos nos dizem que nós preexistiremos e sobreviveremos a tudo o que forma o mundo real. Então, que a gente não precisa se preocupar com essas questões. Então, lendo tudo isso aqui, a gente entende, então, que os Espíritos nos ensinam que a destruição ela é necessária para essa renovação que precisamos. Que ela atinge as formas, mas não atinge o princípio inteligente. Nos mostra que essa destruição não é uma punição, é uma educação. A Terra que nós estamos agora falando, ser um planeta de provas e expiações a caminho da regeneração, e essa transição traz justamente para quê para a gente? Estabilidade. E essa estabilidade é justamente o nosso crescimento. Essas mudanças que trazem essa estabilidade. E cada vez mais essa lei de destruição vai sendo colocada em uso para agilizar e acompanhar todas essas mudanças que não temos. Na questão 740, Kardec pergunta, então, se não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades. E aí, mais uma vez, os Espíritos vão nos trazer que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Não é isso? Porque quando acontece, a gente fala assim, depois da porta aberta que se bota o cadeado, né? Tudo isso que acontece, hoje a gente tem nos Estados Unidos, o controle muito severo, né, da previsão dos furacões, como a gente já tem também das previsões climáticas, como a gente recebe hoje, né, o risco de inundações, tudo isso foi trazido através da nossa inteligência. E nós precisamos ser cutucados para movimentar isso. Então, todos esses flagelos vão trazendo justamente essas condições que nós precisamos para nos movimentarmos e buscar isso. Ele fala que é provas para demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação e de desinteresse, principalmente de amor ao próximo, se nós não estivermos dominados no egoísmo. Toda vez que acontece uma tragédia, uma inundação, não é? O que acontece? Todo mundo se reúne, todo mundo se junta, todo mundo resolve ajudar, como a gente teve lá no Rio Grande do Sul, né? Quantas pessoas viajaram para lá, né, para se colocar como voluntário, para auxiliar, né? Então, esses flagelos e essas questões também aumentam essa questão do nosso amor ao próximo, nos conecta mais. Então, também tem todas essas utilidades. O apóstolo Paulo, né, lá em suas cartas, ele já falava também dessa necessidade, basicamente, de morrer esse homem velho para que ressurgisse o homem novo.
Na carta aos Romanos, está escrito o seguinte, que Paulo escreveu: o nosso homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído. Em outra carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele escreve que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo, para a gente, é um grande exemplo dessa lei de destruição. Ele, enquanto Saulo, na estrada de Damasco, né, quando tem a visão de Jesus, que perde a visão e fica cego, né, ele, a partir daí, ele se transforma em Paulo, né, ele até diz que não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Né, isso é um exemplo claro da aplicação dessa lei de destruição. Paulo, naquele momento, destruiu totalmente Saulo, que já não existia mais, e se tornou um novo homem, e a partir daí seguiu a missão que ele tinha. Então, nesse momento, para que esse homem novo surja, como surgiu Paulo na vida de Saulo, algo precisa morrer. Né? E não é o espírito que vai morrer, são justamente as nossas imperfeições. Que imperfeições são essas, né? O orgulho. Então, quando a gente mata, quando a gente destrói o orgulho que existe em nós, a gente dá espaço para que nasça a humildade. Né? Quando morre o egoísmo, a gente dá espaço para que nasça a caridade. E aí, vamos lá, para finalzinho, na questão 741, Kardec pergunta se é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem, né? Quer dizer, chamar, invocar esses flagelos que o atingem. E os espíritos respondem, em parte é, porém, como geralmente o entende, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Então, na verdade, muitos desses flagelos nós conjuramos, nós invocamos, nós chamamos, mesmo que muitas das vezes, né, inconscientemente, através das nossas atitudes, da forma que nós cuidamos do nosso planeta. Então, inconscientemente, nós também estamos invocando todos esses flagelos que vão nos atingir. E ao tratar desses flagelos destruidores, os espíritos nos esclarecem algo, às vezes, muito importante. Muitos males desses que afligem a humanidade não são simplesmente decretos inevitáveis da Previdência. Resultam, muitas das vezes, como a gente já falou, dessa própria improvidência do próprio homem, né? À medida que a gente vai adquirindo esse conhecimento e experiência, a gente pode prevenir ou atenuar muito desse sofrimento, né? Então, a ciência, a engenharia, o aperfeiçoamento da agricultura, eu acho que o cuidado com essa higiene, tudo isso demonstra que Deus nos concedeu essa inteligência justamente para minimizar, né, diminuir esses males que pareciam inevitáveis. Existem, sim, com certeza, acontecimentos de caráter mais geral, né, mas normalmente são leis inseridas e que regem o nosso planeta. Nesses momentos, principalmente de flagelos, de grandes catástrofes, a nós cabe simplesmente ter a confiança e a serenidade. Mesmo que, nesses casos, muitas vezes, agravamos essas consequências através da nossa negligência, do nosso egoísmo ou da nossa falta de caridade. Mas lembramos que o progresso material, quando aliado ao amor e à responsabilidade moral, sempre vai transformar essa dor em aprendizado e o sofrimento em nossa evolução. Partindo, então, para o nosso encerramento, a gente entendeu aqui que, na verdade, nada se perde, tudo se transforma. A ciência já comprovou isso e demonstrou isso na matéria. A doutrina espírita amplia esse entendimento
também para o espírito. Essa lei de destruição, ou de transformação, a gente possa chamar assim, ela é simplesmente um convite à renovação. Então, que nós possamos, dessa forma, permitir que essa transformação, essa destruição, aconteça em nós, primeiro, antes de que ela precise acontecer ao nosso redor. E a nossa pergunta? Se nada se perde na criação divina, então realmente o que se destrói? E a gente já tem a pergunta, a resposta para essa pergunta. A vida, a gente sabe que não destrói. O espírito também não se destrói. Então, o que se destrói? A gente vai destruir exatamente tudo aquilo que não serve ao nosso progresso. Vai ser destruído o orgulho, a vaidade, o nosso egoísmo. Precisamos destruir essas ilusões que nós insistimos em manter, porque essa lei de destruição não é sentença, gente, é uma libertação. Ela não nos aniquila, não aniquila o ser. Ela remove o que nos impede de crescer. E se não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, né, como nos lembra Chico, embora não se possa voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora a fazer um novo fim. Talvez seja isso que Deus espera de nós, né? Que nós deixemos morrer, destruir o homem velho, destruir a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, para que o homem novo possa nascer e ocupar esse espaço, com benevolência, indulgência, perdão e amor acima de tudo. Muito obrigado e muita paz a todos. Depois desse estudo, de tanto esclarecimento, nós vamos passar agora para o momento do passe. O passe é um momento individual, em que nós temos que mentalizar nossas necessidades, que nós precisamos estar receptivos a tudo que essa espiritualidade também já sabe que nós precisamos. Vamos pedir aos médiuns da casa que se coloquem.
muito envolvidos com o pensamento em Jesus, que nós possamos estar receptivos a essas energias, a esses fluidos, a esses tratamentos que são realizados nesse momento. Que nós possamos deixar para a prece final, levarmos o nosso pensamento para os nossos queridos, que foquemos em nós. Então, que os médiuns, acompanhados de seus mentores, dos mentores desse trabalho, possam dar início ao passe. Graças a Deus.
Senhor Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão, que nós possamos ser muito gratos pela oportunidade de estarmos em contato com essa doutrina, que nos esclarece, que nos consola, mas principalmente que nos dá o caminho para que nós possamos chegar à felicidade. Que a cada dia, Senhor, nós possamos estar mais imbuídos dessa vontade que nos move, que nos impulsiona, para que nós estejamos dentro das leis de Deus. Que cada passo, cada escolha, cada decisão seja sempre pensando no bem, no amor, na caridade. Que nós possamos sempre estar envolvidos por esse amor imenso que nos acolhe e que nos fortalece para que nós possamos enfrentar os desafios da encarnação. Que nós possamos estar muito comprometidos conosco nesse processo evolutivo, nesse processo de destruirmos nosso orgulho, egoísmo, de deixarmos para trás tudo o que ainda nos faz sofrer. Que nesse momento todos os nossos irmãos, nossos queridos, encarnados e desencarnados, que estão passando pela nossa tela mental, possam também receber esse amor imenso e despertar para essa oportunidade de trilharmos esse caminho rumo à felicidade, seguindo os passos de Jesus. Que durante essa semana nós possamos estar muito envolvidos e conectados com essa espiritualidade que torce por nós, que nos ajuda, que nos inspira, para que nós possamos sentir todo esse amor, toda essa vibração em cada minuto da nossa vida. Que assim seja.